Efésios. Aí eu falo em português. Efésios, irmãos, capítulo 6, dando continuidade ao texto. É que eu sou de me mexer muito, irmão. Não quero matar de você. Eu estou aqui, daqui a pouco me mexer para lá. Efésios, capítulo 6, verso 10. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a armadura de Deus e tecnicamente nós vamos falar sobre batalha espiritual e tudo envolvido neste meio, amém? Capítulo 10 foi lido já inicialmente, que dizia: no demais, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ponto. Até aí é o nosso ponto de partida inicial. A carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, ele vem com uma função ali muito forte e doutrinária. Você pode observar que é uma das cartas que você pode tirar bastante coisa, bastante aprendizado, não que as outras não possam, mas que ela tem uma riqueza muito grande dentro de si. Ela vai abordando diversos assuntos e ao findar no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai dar uma recomendação à igreja, vai dar um ensinamento. Ele vai resumir muitas das coisas que ele fala, mas ele vai dar um ensinamento de maneira geral. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo essa carta de Éfeso, ele está aprisionado, ele está lá em Roma, ele está cativo, e é interessante que quando você observar lá no capítulo 1, é bom nós ter essa introdução. No capítulo 1, você vai ver que o apóstolo Paulo está cativo, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, aos fiéis de Jesus Cristo, a vós graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual abençoou em todas as bênçãos celestiais nos lugares celestes em Cristo, como também nos elegeu nele na fundação do mundo, para que fosseis santo e irrepreensível, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, pela qual fez agradáveis a si amado, em quem temos redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Observa que aqui no início o apóstolo Paulo está fazendo uma apresentação, e mesmo ele estando cativo, mesmo ele estando numa condição, você não vê o apóstolo Paulo apresentando uma murmuração, mas ele começa a apresentar a pessoa de Cristo. Esse é o ponto de partida inicial, a pessoa de Cristo. Ele começa dizendo isso. Quando você vai pegar, voltando lá para o capítulo 6 e o verso 10, após ele começar a anunciar de Cristo e exaltar a igreja, chamando a igreja a essa fidelidade, ele vai chegar no capítulo 6, reforçando sobre as armaduras espirituais. É algo que muitos de nós mesmos se interessamos muito quando nós falamos de armaduras espirituais ou quando nós falamos de batalha espiritual. Quer ver um tema que chama a atenção dos crentes? É batalha espiritual. Se você falar de batalha espiritual, se chama algo muito chamativo, porque o que vem na nossa mente? O que vem na nossa cabeça? Uma guerra. É anjo de um lado, demônio do outro, é uma guerra. E quando nós falamos nesse assunto, em todo esse envolvimento desse assunto, porque é isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção, se ele está falando para nós se vestir de uma armadura espiritual, logicamente ele está falando que está tendo uma guerra espiritual. Então, tomamos essa observação, que há dois extremos. Primeiro é aquele extremo que espiritualiza tudo, vendo o demônio em tudo. Caiu uma vassoura, o inimigo empurrou a vassoura. Choveu, o inimigo mandou a chuva. A água não está gelada do bebedor, o inimigo não deixou a água gelada. E já tem um outro extremo que já não acredita nisso. Diz que até acredita, mas de certa forma subestima.
Não estou falando que devemos colocar o inimigo em um local maior, em um grau de autoridade maior, prestar um culto dando toda a atenção para o inimigo. Não é essa a ideia aqui. Mas a ideia é pensarmos em entender que o inimigo é real, Satanás é real, Satanás tem agido, tem lutado contra a igreja, tem enganado muitas pessoas nos dois extremos. Por isso que é interessante esse equilíbrio que o apóstolo Paulo vai falar nos Romanos, verso 1. É interessante esse equilíbrio. Então, vamos seguindo desse ponto de partida. Contra quem lutamos? Quem se arriscaria? Contra as hostes espirituais do inimigo, né? Walter é esperto porque ele já leu o texto e nos ajuda muito isso. Nós lutamos contra as potestades, as hostes espirituais, o inimigo, Satanás, Lúcifer, príncipe caído, o inimigo. Esse é o inimigo. É contra ele que lutamos. Em Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que a sua luta não é contra pessoas. Você observa que o apóstolo Paulo está preso dentro de uma prisão. O imperador está a ponto já de a sentença do apóstolo Paulo já foi dada, que ele vai escrever lá, se eu não me engano, não sei se é em Efésios mesmo, que ele vai escrever dizendo que eu já estou sendo oferecido como libação, como aspersão, na verdade, não libação, aspersão, ou seja, como o sacrifício já tivesse preparado, está quase chegando a hora da minha morte. Ou seja, a pessoa está querendo matar ele, o imperador. O apóstolo Paulo não está dizendo que a minha luta é contra o império. Ele está dizendo que a nossa luta não é contra essas pessoas. Eles não é o nosso inimigo. Ele entende, ele teve visão espiritual para entender que há alguém agindo contra o império que estava atacando naquele tempo. Não é contra a carne, né? Não é contra a carne, Walter, nem contra o sangue. Por isso que você vai ver ele reforçando em Efésios também, dizendo sobre o amor. Sobre o amor ao próximo, de um com os outros. Em Romanos 12 vai ter isso: chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, orar uns pelos outros. Se alguém te ferir, se alguém desejar o mal para você, ore por ele e deseje o bem. Não pague mal por mal, mas pague bem por bem. Você observa que o apóstolo Paulo está colocando tudo isso aqui numa atmosfera espiritual. Não é contra pessoas, é contra Satanás. É ele que tem agido, ele que tem estado no domínio. É o príncipe desse século que tem cegado o entendimento de muitos. E Oséias 4 vai dizer que a falta do conhecimento, muito do povo de Deus tem perecido. É isso que ele vai dizer. Então o apóstolo Paulo vai trazer algumas coisas que são fundamentais para nós aqui. Algumas coisas que são muito importantes. Porque se nós supervalorizar Satanás, o que pode acontecer? Ele tem a importância maior no meu culto, ou ele tem a importância maior em nossas vidas. Nós vamos ver demônio em tudo que é canto, irmãos. Você não pode fechar o olho por um momento e abrir que você viu um vulto ali. Você olhou para o sol muito tempo, fechou o olho e você viu uma luz vermelha, você ia vai ver demônio em tudo que é canto. Tem essa. Qualquer coisa que passar assim na TV, você vai ver um inimigo. Eu lembro de uma época que eu fiz parte dessa época, embora não pareça, que até a TV era endemoniada. Tinha um negócio de você de ligar a TV, tomar cuidado para não aparecer a imagem de Satanás. Tinha uns negócios desses lá em casa. Mas também acontece o quê? Muitos dos cultos de hoje estão valorizando tanto Satanás, que se tirar Satanás do culto, não tem culto. Tem um momento do louvor, tem um momentozinho da oferta e tem um momento da libertação, ministério de libertação de demônio. Passa horas e horas só libertando. Agora imagine se Deus libertasse todo esse povo, o que seria oferecido nesse culto? Nada. Porque o culto é só para expulsar demônios das pessoas. Esse é um extremo. Mas agora não entender e não reconhecer o poderio de Satanás, não em um estatuto de grandeza, mas sim que ele tem poder, porque por isso que o apóstolo Paulo está mandando nós se revestir, é outra complicação. Quem era Satanás? Um anjo de luz, o Lúcifer, o ungido. Era um anjo de alto escalão, se é que eu posso usar essa colocação, mas era alguém que tinha autoridade ali.
Você entender a influência de Satanás ele tinha tanta influência que vocês, eu posso perguntar para vocês, vocês são facilmente influenciados? Tem certeza? Não. Logicamente nós falaríamos que não. Mas para você entender a influência de Satanás, o poder dele, que a ideia dessa palavra grega aqui, a estatuta cilada de Satanás em trazer a ideia de armadilha, essa ideia de que ele artimanha, sabe? Ele consegue convencer anjos que ele é mais forte que Deus e que ele pode tomar o lugar de Deus. Mas os anjos moscaram, se fosse eu, não caía assim. Caía e ainda levava um cartaz dizendo: tamo junto, tamo junto. Para você entender, é igual a gente diz: se fosse eu no lugar de Adão e Eva, eu não cairia. Cairia, não só comeria a fruta que não podia comer, como fazia uma feira e ainda vendia para os outros. Ia ser pior. Para você entender, ele convenceu os seres celestes que estão ali perto de Deus. Até essa parte significa 30% do pessoal. É muito anjo. É muito anjo, ele convenceu muito anjo. Então, para convencer muitas pessoas, ele tinha que ter poder, gente. Espera lá. Não é só influência papinho, não, é ter poder mesmo. Mas Deus não disse, tem que impedir, não. Deus impediu. Mas antes de começar tudo, não. Sabe o pensamento dele? Eu vou fazer isso, não vou matar homem, né? Não, Deus ele é como se fosse um processo de um plano maior. Essa é a palavra mais colocada, é o plano maior. Deus ele deixou, ele tem um livre-arbítrio, ele permitiu. É igual no Jardim do Éden. No Jardim do Éden você vê lá, porque ele não impediu, ele permitiu. Cada santo tem um livre. Oi? Cada santo tem um livre. Pode-se dizer que tecnicamente sim. Tecnicamente depois eu entro em um estudo em detalhes mais com isso para não tomar muito tempo e não sair do assunto. Mas no jardim também você vai ver tecnicamente as mesmas coisas lá acontecendo. Ele poderia mudar todo o cenário, mas não. Satanás foi lá, usou de astuta, o homem e a mulher e tal, foi lá e caiu de novo. Você vai ver que Satanás, ele convenceu o ser celestial e toda a terra. Toda a terra, cara. Adão e Eva ali, ó, criados por Deus, toda a viração do dia ali no crepúsculo, falando com Deus, Satanás convenceu. Ele é astuto. Ele tem agido através do século. Ele pega essa geração de hoje, pode-se dizer, coloca no bolso com coisas simples. Coisas simples. Então é necessário nós termos um entendimento. O apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios: se revistam. Se revistam. Porque Satanás está de redor, ele está atacando. Está atacando. Não tem essa não. Satanás não está fazendo nada. Satanás está atacando sim. Ele está atacando. Então, é por isso que ele vai querer chamar a igreja a atenção disso. As armaduras espirituais são importantes. São muito importantes. Porque estamos numa constante guerra. Normalmente, quando nós olhamos para a igreja, nós tiramos a referência que a igreja é um hospital. Mas você não vai ver na Bíblia usando essa referência de a igreja como hospital. Sabe como você vai ver usando na Bíblia a referência pode-se dizer, da igreja, do povo de Deus, como soldados. Ou seja, constante batalha, constante luta. E nós ainda não tomamos consciência disso. Cristo ele vai exaltar dizendo que continuai, mas tem bom ânimo. Ele vai dizer, a ideia do bom ânimo é que vai ter um contra-ataque aí que vai gerar em você a não ter ânimo. Quando vai dizer para Josué também, esforça-te, é porque vai chegar um determinado momento que as suas forças vão meio que para baixo. A ideia da caminhada cristã não é uma ideia de caminhada cristã de sorriso, de alegria, não. Nós temos alegria, nós temos gozo no Espírito Santo, mas não é somente essa ideia, mas é uma ideia de uma constante luta. E não é contra a torcida do Palmeiras, contra a torcida do Corinthians. É o povo que está buscando a santidade contra as investidas do inimigo, contra Satanás e contra você mesmo, contra nós mesmos. E é essa grande consciência. Então nós vamos começar aqui. Ainda bem que o pastor Tiago passa a próxima. Nós vamos começar aqui no verso 12, que já foi lido, então vamos para o verso 13. Portanto, tomai
verso 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito tudo isso, ficais firmes. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para vocês: ficais firmes. Ficais firmes. Mas você vai observar antes do texto, que eu estou olhando o texto de trás para frente, você vai olhar antes do texto, ele vai dizer que vai chegar um certo dia que vai se chamar o dia mau. E nesses dias maus, chame, você tem que estar revestido da armadura de Deus. Jonathan, como que é esses dias maus? São qualquer um daqueles dias que nós se encontramos de vez em quando desanimado, e qualquer palavrinha, sabe aquelas palavrinhas? Qualquer palavrinha daquelas pessoas maldosas, faz isso não, sai fora desses caras aí, essas ideias desse pessoal crente aí de seguir a Jesus, é ideia perdida. Isso daí foi século passado aí, já passou, é antigo. E nós abraçamos. Ficais firmes, tomai do capacete, tomai da espada, tomai do escudo. Nós estamos em batalha, cara. Nós estamos em batalha. E essa batalha espiritual nós temos que entender. Qual é a intenção do inimigo? É tirar seu carro? É tirar a sua casa? É tirar seus bens material? É a sua gordura, você viu o que eu vou explicar. É só fé, né? Sua salvação. Sua salvação. Claro que a salvação não anda sem a fé. Claro que vocês dois têm que dar a mão. Mas ele não está interessado em tirar meu tênis, que está rasgado já, minha calça, minha blusa aqui, ó, eu não sabia onde já pinchou aqui do lado. Ele não está interessado em tirar, sei lá, os meus bens. Ele não está interessado nisso. Jonathan, mas se tirar isso vai me deixar triste. Sim, vai me deixar triste e vai fazer que eu me desvie do foco que é Cristo. A cruz, né? Cristo. A intenção dele, aquela ideia, sabe uma guerra? Mas isso aparece mais em desenho, aqueles filmes de ação, passava uma missão impossível. Rambo, né? Não sei se vocês já assistiram Rambo. Sou da época do Rambo. Rambo. Aquela ideia que o cara entra no arraial, só com o Rambo era assim, ele não tinha nada, mas de vez em quando aparecia uma metralhadora giratória, sabe? Derrotava o exército inteiro, é mais ou menos isso. Mas a ideia é que de uma pessoa que já perdeu a guerra, mas sabe aquela pessoa que já perdeu a guerra, mas não quer entregar a batalha? Aí, em vez de ele morrer sozinho, ele quer levar o máximo possível de pessoas com ele. Ele já sabe, mas você tem a esperança de ser salvo. E nós não sabemos disso. Nós não sabemos. A ideia dele é essa. É dizer para a rapaziadinha do mal que caminha por aí, sem pensar que Cristo não existe, é dizer, deixa para lá, não existe Cristo, Cristo não vai voltar. Porque o diabo, ele sabe e ele entende que Cristo existe. Ele é real, mais do que nós. Mais do que nós. Aí ele joga a ideia na nossa mente, qualquer distração que faz nos abraçar. A intenção dele não é reter os nossos bens, porque ele pode dar tudo isso. Como assim, Jonathan? Você está dizendo que Satanás pode dar tudo isso? Sim, Lucas vai dizer sobre isso. Capítulo 4, a tentação de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. Se tu és Filho de Deus, então se lança daqui. Se tu és, simplesmente se você se prostrar diante de mim, tudo isso daqui que você está vendo eu te dou. Você vê que Satanás ele não entende da Bíblia. Essa ideia de que não entende, esquece, irmãos. Ele entende da Bíblia. E para cada pessoa ele usa uma estratégia específica. Deixa eu ver se o texto está aqui, que eu me confundo. Pedro 5:8. Alguém que está tendo com o relógio, eu sou meio relaxado com isso. Tá? Ainda não me disse. Pedro 5:8. Que horas são, cara? 8h32. Na verdade, nós estudamos bastante. Se nós não conseguimos decorrer muito, nós continuamos nessa temática na próxima quarta. 1 Pedro 5:8. Isso daqui é interessante. Tem uma Bíblia ali nisso, se você tiver. Mas é difícil achar. Ali. O Micael é bom para achar. Deixa eu ver se É isso mesmo. É isso mesmo, Walter. Obrigado.
Quem pode ler, por gentileza? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Observe esse texto aí. Você está vendo o que o texto está dizendo? Sede sóbrio, ou seja, seja lúcido. Foi a quarta passada que o pastor Tiago estava explicando sobre isso, sobre sede sóbrio. Seja lúcido, seja consciente, saiba o que você está fazendo. Não fica numa linguagem mais atual para os meninos, não fica moscando aí não. Fica ligado, está dizendo isso. Sede sóbrio, seja lúcido, vigiai. A ideia aqui do texto vigiar é a ideia da sentinela. Nós estamos falando a ideia da sentinela. Qual é a ideia da sentinela? Sabe o guarda de exército? Que tem que ficar guardando o seu período, o seu horário? Ficar lá com o fuzil, impedindo de qualquer pessoa entrar no quartel-general? Ou é a ideia do vigia do presídio que fica passeando ali? Não pode dormir, não pode tirar cochilo. A ideia é essa, você não tem tempo de dormir. Lembra quando Jesus Cristo foi orar, quando estava perto para ser crucificado? Os discípulos estão dormindo. O que Jesus Cristo vai dizer? Vigiai e orai. A ideia da vigilância. Então, o que o texto está dizendo aqui? O apóstolo Pedro está dizendo: vigiai. Não abaixa a guarda, você é um soldado, amigo. É aqui, ó. Você está com a arma aqui, ó. Está aqui. Está aqui, contextualizando que é a espada, né? Mas você está aqui com a arma, que é a espada. E você não pode moscar em nenhum momento. Qualquer hora, o inimigo vai atacar. Então, fique esperto. Obrigado. Sede sóbrio, porque o adversário... O vosso adversário anda de redor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao mesmo tempo que dá medo para alguns desse texto, de certa forma dá esperança. Porque a ideia aqui é que, tipo, você está aqui e o inimigo está rodeando assim, fugindo como um leão, na ideia de um leão. O leão, quando vai tentar fazer a sua caça ou intimidar alguém, fica lá rugindo, a pessoa fica apavorada. O inimigo vai vencer. A ideia é essa. E a ideia da cilada lá de Efésios, que nós estamos vendo, o inimigo está de redor e ele é astuto, está armando uma armadilha, é como se ele estivesse te analisando. Você imagina um Big Brother 24 horas por dia. E uma das pessoas que pagou o pay-per-view para te ver 24 horas por dia é Satanás. Então ele sabe quando você está fazendo coisas certas e quando você está fazendo coisa errada. Satanás não vai chegar fazendo assim, fez coisa certa. Não, ele vai anotar as coisas erradas. É aquele negócio de ficar marcando a presa, sabe? Quais são os pontos fracos da presa? É a ideia, quem já assistiu aqueles negócios do Discovery Channel? Que passa aqueles negócios, é mó bonitinho, mas às vezes é mó triste, passa os bichos correndo, aí vem os leões. Aí eles atacam. Você vê que a ideia que eles atacam é sempre os mais fracos? Ou é os mais novinhos, ou os mais fracos, ou os mais velhos que não conseguem caminhar. E o que os leões fazem antes? Fica debaixo da moita. Mas os leões que ficam, né? Os leões que fazem. Exatamente. Até uma certa idade tem os leões também, que eles fazem a caça. Só depois, quando eles passam de um período, que eles mandam as leões fazer. Mas a ideia da caçada aqui, de qualquer um desses animais que faz essa caçada, eles ficam escondidos, só ganhando, só olhando. Quando eles se dão conta que tem um grupo que está mais fraco, que tem um grupo que não consegue caminhar, não consegue correr, esquece. É isso. É como se o Satanás estivesse assim, todo o tempo, observando, ganhando, só encontrando a sua fraqueza. Quando eles encontrar a sua fraqueza, ele diz: cheque, mate. Agora vamos jogar. Por isso que nós temos que entender. Quem já assistiu Jogos Mortais? Eu acho que é Jogos Mortais no jogo. Tem aquele bonequinho. Tinha um bonequinho que ele chegava para você: vamos jogar? Aí falava assim, e colocava você com duas opções: a opção do sofrimento e a opção da morte.
Era assim, que quase tudo acabava. Morte. Exatamente. Era como se Satanás estivesse fazendo isso, chamando muitas pessoas para brincar um jogo. E muitas pessoas estão caindo. Estão achando que tem o controle. Satanás tem deixado as pessoas pensar que tem um controle. Pessoas que têm achado que a armadura espiritual não tem nada a ver. Que o apóstolo Paulo deve ter escrevido ali sobre a armadura espiritual só para encher ali. Mas não, tem tudo a ver. E esquece fazendo o quê? Deixando o escudo de lado, deixando a espada de lado, deixando o capacete de lado. Aí na primeira batalha, esquece, não consegue resistir. Vamos voltar para Efésios capítulo 6, mas ainda vamos chegar no primeiro. Eu estou fazendo só a introdução, tá? Daqui não é um culto de valorização ao inimigo, não é isso não. A ideia é trazer consciência sobre batalha espiritual. 6,13, né, que eu parei. Lembrando, o inimigo está de redor, procurando a quem possa matar ou tragar. Matar é dar irmãozinho, porque matar pode ser aquela ideia, pum, acabou. Tragar, já viu aqueles animais ferozes, distraçando a presa, na ideia de fazer assim? É como se o inimigo quisesse te destruir literalmente. Ele não vai dizer, não, já que você está aí tem a turma do mais ou menos, né? Vou fazer o seguinte, eu não vou mexer com o inimigo, porque o inimigo não mexe comigo. Não tem essa. O inimigo te odeia simplesmente pelo fato de você existir. Acabou. Simplesmente por esse fato. Efésios, capítulo 14. Que estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos na verdade. Aqui você vai ver que o apóstolo Paulo está dizendo uma coisa importante: cingir-vos. Ou seja, na ideia aqui de você tomar para si, em seus lombos, a verdade. Ele vai falar aqui da vestir a couraça da justiça, mas o que me chama mais atenção primeiramente, para nós mastigar cada uma das etapas, é a parte aqui de cingir os vossos lombos na couraça da verdade. João 17, vocês vão ver lá que é essa verdade. 17. João 17, que diz: santificai-vos na verdade, pois a tua palavra é verdade. A verdade. Você observa que o evangelista João, ele está dizendo, o apóstolo João está dizendo: santificai-vos na verdade, pois a sua palavra é a verdade. Quem é a palavra de Deus? João capítulo 1, verso 14, vai dizer que o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra de Deus é Jesus. A ideia aqui que eu estou tentando trazer para vocês é ter Jesus com você em todo tempo. Jesus não é aquele amigo que você vai caminhar um determinado momento e uma hora você vai se desfazer dele. A ideia aqui é como se fossem os dois discípulos no caminho de Emaús. Estão caminhando com Cristo. Embora não perceberam que é Cristo que está do lado deles, Cristo está falando, está queimando seu coração. Chega um determinado momento que Cristo parece dar a escolha para você. Porque chegou o determinado momento que a Bíblia vai dizer que se fez como se ia. Jesus Cristo fez como se ia o caminho dele. E os discípulos falam: não, já se faz tarde, fica mais um pouco. A ideia é que você queira que Jesus fique mais um pouco. Jesus Cristo nem está se fazendo que ia hoje em dia. Não. Nós estamos mandando Jesus Cristo ir. Não, Jesus Cristo já deu seu horário. Está na hora de ir porque agora tem outras coisas para fazer. A ideia aqui é tomar Jesus Cristo em todos os nossos caminhos. Quando vai se falar no Evangelho de João, capítulo 14, do Espírito da Verdade que estaria conosco em todo o tempo,
Essa é a ideia. Que enviaria um outro ali, essa palavra grega aí que vai dizer, ela tem a ideia do outro ajudador, de uma parceria. Imagina, vocês dois carregando um saco de cimento, cada um pegando em uma ponta, vocês tendo que carregar daqui até lá. Se de repente esse daqui soltar com tudo, o que vai acontecer com você? Vai cair no chão e vai se machucar. É como se fosse a sua fé e o foco em Cristo. O Espírito Santo é um ajudador. Ele não está carregando um saco de cimento sozinho e você está fazendo Espírito Santo. Não. Vocês dois. O ajudador, não o que faz com você. O ajudador. Vocês dois estão carregando junto. Aí como você soltasse, ou como você pedisse para o Espírito Santo ir, a ideia é que o peso, a carga agora aumentou. O Espírito Santo está na Trindade, né? Exatamente. É a terceira pessoa da Trindade. Mas então é separado, né? Tipo, se for separar uma pessoa. Exatamente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas Deus é um, Jesus é outro. E ao mesmo tempo eles são um. Não, são diferentes. São três e são um. É igual que são três e são um. Como a intenção aqui agora não é sobre isso, que isso daí toma bastante assunto, mas é muito interessante estudar sobre isso. Mas eu devo te passar também numa outra oportunidade. Sábado agora, eu estou aqui com vocês. Mas a ideia é que são três, mas são um. Eu te explico depois, tá? Para não depender aqui do assunto. Mas a ideia é essa. Vinícius, cingir vossos lombos, na verdade, brother. Cingir isso. Ou seja, tende a verdade aqui, ó. Tende a verdade aqui. É como se eu pudesse usar uma simplificação, fazendo assim, ó, tem Jesus Cristo aqui com você, ó. Não é os seus parceiros, não, dizendo isso. Não é aqueles caras do mundo que chegam aqui, ô amigão, na hora da esfirra, na hora da pizza, na hora de qualquer coisa, ô amigão, dá um abracinho. Não. É Jesus Cristo, amigo de todo tempo aqui, ó, do seu lado. Essa é a ideia. Aí você vai ver que a continuação diz: vestir da couraça da justiça. Vestir-vos na couraça da justiça. Falar de justiça é alguma coisa de vez em quando que se torna complicado, Walter. Porque nós somos justos, desde que a justiça nos favoreça. Não estou falando que nós somos ruins, essa é a ideia. Mas é um pensamento meio que próprio, natural. Porque quando estamos falando aqui de justiça, estamos falando de justiça de uma maneira geral. De uma justiça para o nosso próximo. Para o nosso próximo. Nós se tornamos tão injustos que falar de justiça é impossível não falar de injustiça, porque nós murmuramos quando Deus abençoa outra pessoa e não abençoa a gente. Nós não sabemos viver, Romanos 12, se alegrar com o que se alegra. É como se a irmã fosse abençoada e Deus desse uma bênção, embora nós ficasse feliz, que Deus te abençoe. No coração nós ficasse, Senhor, mas o Senhor abençoa ela. E tanto tempo que eu peço. É por isso que a ideia da escola do deserto, ela veio com a ideia de um povo lá de Deus, está lá no Egito, capengando, porque ainda não entendeu, que não está preparado para algumas bênçãos. Não está. E o apóstolo Paulo está dizendo, meu amigo, revestir vós da couraça da justiça, seja justo. Você vai ver que Cristo, ele vai pegar e bater de frente referente à justiça. Tem crente que não gosta de falar de justiça, ou na questão de justiça de maneira geral, de acatar com seus impostos, de acatar com algumas coisas que tem que fazer. Ah não, mas essa lei aí, não sei o que, o governo é isso, é aquilo. Amigo, você está na terra, amado. Veio para a terra. Jesus Cristo, quando estava na terra, chegaram para ele os espertinhos e disseram: Senhor, é lícito nós pagar imposto para César? Ah, Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo, brother. Ele vai chegar e ele vai dizer, pegar uma moeda e olhar para os discípulos. Tá a onça de quem aqui nessa moeda? De César. Então dá para César, porque de César é como Jesus Cristo estivesse falando: eu não quero coisa dos outros, o que é meu é glória. Porque ele vai dizer para Deus a glória. As coisas da terra. É as coisas da terra. E tem muita gente se firmando nisso, ó, firmando nisso.
É capaz de quando Jesus Cristo voltar, tem gente que vai lhe dar uma porçãozinha de terra e pegar e fazer assim no rosto. Não, não! É como se fosse isso. E ele está falando a coraça da justiça. Você vai ver que no Velho Testamento vai se dizer muito sobre a lei da justiça com o próximo. E no Novo Testamento Jesus Cristo também vai falar da justiça quando ele vai dar o sermão da montanha. Ele vai falar: você que tem 2 túnicas, parta com o seu irmão. Sabe o que é justiça? É você ver o seu irmão necessitando de pão. A Bíblia vai dizer isso. Glória. Não é você chegar e falar para ele: Deus te abençoe. Isso não é errado. Você tem que pedir que Deus te abençoe. Mas você ter. Por exemplo, vai em paz. Vai em paz. Eu vou orar por você. A Bíblia te chama de hipócrita, de mentiroso. Não faz parte do reino. Simples assim. Isso não é justiça. Isso não é justiça. Porque fazer aquilo que Jesus Cristo ensinou. O apóstolo Paulo vai dizer: aprendei de mim. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Cristo repartiu em todo o tempo. Olha a ideia da multiplicação dos pães, irmãos. Não tinha alimento. Jesus Cristo poderia dispensar a multidão. Aí eles acham um menino, alguns pães, alguns peixinhos. Os discípulos ainda dão a ideia: vamos dispensar. Aí nós se reúne aqui, como é pouco alimento, ó, nós comemos. Seria justo você ficar o sol inteiro ouvindo eu falar as palavras? Mais ou menos isso. Seria justo, Walter, nós estar reunidos aqui todo esse momento, ou passar horas e horas aqui na presença do Senhor. Aí de repente nós passar horas e à noite, aí deu umas 3 horas da manhã, aí tem um colchão aqui só para dormir. Nós inventamos de fazer uma vigia, aí eu dispensar todos vocês e só eu dormir. Aonde estaria o amor de Cristo? Não estaria, eu seria hipócrita. Ele: não, traz aqui, pega os pães e multiplica e dá para todo mundo comer. A justiça, ela tem ideia de repartirmos. Nós não repartimos. Repartir é ruim. A justiça, ela tem ideia de devolver aquilo que não é nosso. Nós de vez em quando vemos pessoas perder dinheiro na rua, eu já fui confrontado com isso. As pessoas perder dinheiro na rua, ou entregar o troco a mais do que devia, pegar, ainda agradecer dizendo que é bênção. Espera aí que Deus é esse injusto que vai retirar da pessoa que está necessitando e pode tomar um prejuízo ou perder seu emprego. Não, Deus envia a providência de maneira certa. Ele envia um povo para alimentar o seu servo. Ele fez brotar água de uma pedra. Ele fez o mar se abrir. Ele fez o pão cair do céu em forma de maná. Será que ele não vai ter a maneira certa de enviar o pão sem prejudicar ninguém? Esse Deus não depende de pessoas. Ele dá ordem ao mal, ao bem da natureza. A ideia de justiça é um Deus que pode te abençoar independentemente das condições. A ideia de justiça é aquilo que não é meu. Aprender com Jesus: o rosto não é meu, é de César. Não é seu, não toca. Sabe que, falando de, eu acho que hoje nós vamos se prender nesses dois, infelizmente, mas aí é bom que eu tenha uma continuidade do estudo, né? O mais próximo é o pastor Tiago que vai pregar mesmo. A ideia de justiça aqui, e nós prendemos um pouco na ideia de se revestir da justiça, é por causa de algumas coisas que têm falhado no meio de nós, como igreja, sabe? A justiça com o próximo. A justiça com o próximo. Nós somos fracos e falhos na hora de ajudar, na hora de dar amor, na hora de levantar, na hora de condenar. Parece que de vez em quando nós somos rápidos. Na hora de punição, somos muito rápidos. Na hora de abençoar, somos lentos. Parecemos que temos que levar para um conselho próprio dentro de nós. Será que temos que ajudar mesmo? Não sei não, mas esse irmão, esses dias eu vi que ele não estava precisando realmente. Mas tem condição, tem alguém que da família dele que pode ajudar. Por isso que fala que no decorrer dos tempos, Micael, o amor de muito esfriará. E na ideia do amor de muito esfriará, é que o inimigo vai começar a atacar forte, que ele vai separar o rebanho.
Lembra da ideia do Discovery Channel? Da cateia lá, tá os búfalozinhos, as zebrazinhas, todo mundo. Eles começam, todas as leões começam a correr atrás, eles correm, eles já sabem quem são os mais fracos, já sabem os pontos fracos. A primeira coisa que eles tentam fazer é separar do rebanho. Ainda mais os filhotes. Eles tentam separar da proteção dos pais. É como se o inimigo tivesse assim, só de olho, querendo separar os filhos de Deus do pai. Mas sabe quem nos dá graça? Porque eu não vim falar, fazendo culto, só falando de Satanás, mas eu vim falar das armaduras espirituais, porque em Efésios capítulo 6, verso 10, verso 11, verso 12, ele começa exaltando para nós permanecer firmes. Nós permanecer firmes. E lá o texto que nós lemos em 1 Pedro 5, 8, vai dizer que o inimigo está procurando a quem tragar, mas ele ainda não conseguiu. Significa que tem alguém nos protegendo. Significa que tem alguém nos guardando. Salmo 91 vai dizer o quê? Que Deus vai dar ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Que Deus tem nos guardado em todo tempo. A Bíblia é fiel porque vai dizer em Apocalipse que o dono da igreja, o Todo-Poderoso, que venceu a morte, o que destronou Satanás, está caminhando no meio da igreja. E a Bíblia também é fiel em dizer também em Apocalipse que todas as coisas que Satanás tentar fazer é permissão de Deus. Tem que ser autorizado por Deus. Por isso que vai dizer lá na frente que Deus não permite, que ninguém é tentado maior do que possa suportar. Porque Deus sabe o tanto que você pode suportar. Deus está no controle de todas as coisas. Isso é maravilhoso. Não deixa você cair nisso daqui, ó. Nessa parte de injustiça. O inimigo ele vai fazer muitas coisas, sabe? Te oferecer coisas impróprias. Tentar fazer que você monta montinho contra outras pessoas. Tentar que você seja injusto. A ideia do injusto é aquele que não sabe ouvir, mas já quer condenar. Não, Jesus Cristo ele ouvia, você estava ouvindo. Está todo mundo querendo tacar pedra na mulher que foi pega em adultério. Jesus Cristo está calmo. Está calmo. Mas a lei diz isso, vamos tacar a pedreja. O Senhor que fala, o Senhor então o que diz? Então, já que vocês querem usar a lei, eu vou usar a lei. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque também está escrito, irmãos, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Quem seria o judeu, o fariseu, o mestre daquele tempo que se levantaria dizendo eu não tenho pecado? Nascido, né? Só ninguém. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. Mesmo que você for um recém-nascido. Todos. No ventre da mãe. Davi vai dizer isso. No ventre da minha mãe eu fui gerado em pecado. Desde o meu nascimento, em pecado. Você não fez nada, Não é que você não fez. É por causa do pecado entrou no mundo, por Adão e Eva. Porque eles erraram. Por causa de Adão e Eva, o pecado entrou na humanidade. Elas têm que pagar para por eles erraram. Não. Nós estamos fazendo pior. Você observa que em Adão e Eva o negócio estava feio. Mas você observa que na época de Noé o negócio estava pior. Ele precisou destruir tudo. Você observa que na época de Sodoma e Gomorra o negócio estava mais feio ainda. Você observa que conforme a história vai indo, o negócio tem ficado mais pior. Por isso que um monte de gente ia morrendo em muita quantidade. Deus não deixa, mas Deus quer destruir isso. Mas Jesus Cristo aparece na história, Deus. Isso é muito lindo. Ele aparece na história, na esperança de salvação. E é como se ele dissesse assim: eu já ouvi alguém, John. Não vai ter dilúvio, não vai ter fogo, não vai ter nada. Agora o sacrifício sou eu por toda a humanidade. Mas haverá o dia, e esse dia haverá de chegar, que todos aqueles pagarão pelos seus pecados. Todos. Mas até lá, o meu sangue, eu vou remir todos. Até lá, eu sou a porta. Eu sou a porta estreita. Até lá, eu sou o caminho. Até lá, eu sou a vida. Até lá, eu sou a única coisa que vai ser capaz de te ligar com Deus. Jesus, cara.
Jesus. Então, na verdade, foi Jesus. Mas, a partir do momento que as pessoas não têm Jesus no início, acabou a esperança. Qual é o texto mais conhecido que nós conhecemos da Bíblia? Salmo 91. Salmo 91 também, foi uma boa. Dos evangelhos, eu acho que seria porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A ideia não pereça aqui é não morra. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ele vai dizer que quem é aquele, o que ele está dizendo? Quem não crê em Jesus vai morrer. Vai morrer. Mas quem crê, vida eterna. E até lá, nós estamos em guerra. Nós estamos em batalha. Tome cuidado com os primeiros itens aqui dessa armadura espiritual para essa batalha espiritual, que é a justiça, a couraça da justiça. Porque o inimigo, ele vai derrubar e tem derrubado muita gente com isso. Tome cuidado, lembre de Salmos 1. Tome cuidado com as obras de escarnecedores, com algumas ideias que não convêm. Mantenha a sua justiça para chegar no final você dizer como Paulo: guardei a fé, combati um bom combate. Isso é legal, isso é muito bom. Mantenha firme. Se desvie de tudo aquilo que não é lícito, porque o nosso Deus é o Deus de amor, mas é o Deus de justiça. E assim como Ele é, Ele busca que os seus também sejam semelhantes a eles. Também no processo de santificação. E o processo de santificação envolve justiça. Que nós possamos ser santo e justo. Amém? Vamos orar. Nós damos continuidade às outras armaduras na próxima